Nós da Confidecor desejamos te facilitar um conjunto de soluções à sua medida, como seguros de responsabilidade civil, planos de saúde familiares e empresariais, seguros de vida e seguro automóvel, previdência privada e consórcios. Sempre com a qualidade e confiança que só a Confidecor pode oferecer. Confidecor, a sua, a nossa corretora de confiança. Na Confidesign, criamos muito mais do que marcas. Criamos universos visuais, onde tudo gira em torno da sua marca, gerando resultados que surpreendem e cativam. Confidesign, a sua agência de publicidade de confiança. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Conficast, o podcast do Congresso do Autismo aqui do Rio de Janeiro, administrado pelo professor João Lima. Agora a gente tem uma pessoa de Resende, Vanessa Luerte. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, muito obrigada, né? Eu que agradeço aqui. Um pouquinho nervosa, mas vamos lá. Não, mas não fica nervosa não. É como se eu estivesse te visitando no seu consultório, no seu espaço, que daqui a pouco a gente vai dar um spoiler aqui, né? Temos novidades para Resende, Sim, logo, logo, né? É. Mas vamos lá, o que te motivou primeiramente, Vanessa, a querer ser desse mundo, né? Da psicologia, do autismo, o que te trouxe aqui? Essa área, né? Bom, primeiramente, quando eu fui fazer psicologia, vamos começar pela neuropsicologia. Foi a primeira matéria que eu risquei, que eu não ia fazer neuropsicologia nunca, né? Por causa de um trauma de uma professora bem carrasca lá, né? Mas no final, a matéria me conquistou, ela me convidou para participar da disciplina e eu me apaixonei. Tanto que eu estou há 15 anos na área da neuropsicologia. Olha só, algo que você não queria é o que realmente se tornou o foco. Eu queria fugir e é o meu amor, né? Meu primeiro amor na psicologia. E aí fui me especializar, né, em avaliação neuropsicológica. E como que eu cheguei agora na parte de terapia ABA e de musicoterapia, que são outras especialidades que eu tenho? Por quê? A neuropsicologia foi uma paixão, né? Porque eu queria alguma coisa mais concreta. Porque a psicologia, a gente consegue fazer uma avaliação, saber se a pessoa tem um transtorno de humor, um déficit de atenção, através daquela nossa escuta ativa ali, daquela escuta acolhedora, né? De observações comportamentais. Mas a neuropsicologia, você consegue analisar de forma concreta. E aí essa paixão, e agora? Depois que eu avalio, faço essa parte da avaliação neuropsicológica, né, que é um mapa, né, de cada indivíduo. O que eu faço com isso? E aí que me levou à parte da terapia ABA e da musicoterapia, porque elas servem para mim como uma reabilitação, né? Não foi esse de jeitinho que eu cheguei aqui, né, nessa área da ABA, nesse congresso de ABA, né, com essas paixões aí. E no caso, quem é seu público-alvo hoje, ou que são os que mais te procuram? Então, na nossa clínica, a gente temos 3 clínicas, depois tem novidade aí, que é para todos os públicos, tá? Sim. Bebê até 200 anos. Mas Não só TEA, né? Então. não só TEA. Primeiro a gente é uma clínica de psicologia e nutricionista, tá? A Certo. clínica Corpo Sã. E aí começou a aparecer com a questão da terapia ABA, né? Hoje em dia se procura muito, nosso público principal são para diagnóstico de TEA, de TDAH, né? Altas habilidades e transtorno de intelectual, né? Essas questões, se a pessoa está conseguindo raciocinar de forma adequada ou não, e aí, meu filho não está aprendendo, será que é um TDAH? Então, geralmente, para diferenciar, às vezes vem um combo completo, né? E às vezes vem essa diferença. Então, assim, a clínica em si são para todos os públicos, mas a demanda maior para avaliação neuropsicológica são essas 4. Entendi. No caso, falando sobre a terapia ABA, né? O que é realmente isso? Porque hoje se escuta muito, né? Mas pessoas quando são de fora desse universo
eles não entendem exatamente o que está envolvido. Porque, na verdade, tem várias frentes, né? Vários tipos de tratamentos. E um dos tipos de tratamentos é o sistema ABA, é isso? E o que que acontece? A terapia ABA, ela é justamente trabalhar a mudança do comportamento. A gente tem que entender como que aquela criança aprende. E aí fazer do início ao fim, é cada detalhe. Então, por exemplo, eu não consigo sentar aqui, eu vou ensinar essa criança sabe imitar? Porque eu posso sentar e essa criança me imitar. Se ela não sabe me imitar, eu vou colocar ela aqui, eu vou explicar como é que ela vai sentar. Então, assim, a terapia ABA é aquele aprendizado de forma detalhada, de forma repetida. A gente vai ensinar a criança do jeito que ela sabe. Então, assim, a gente vai ensinar ela aos poucos até que ela aprenda, né? Então, esse é o diferencial de outras terapias, né? Certo. Por causa desses detalhes. Entendi. Basicamente, de uma forma simples para poder todo mundo conseguir entender, é isso. É de forma detalhada, da forma que a criança consegue, ou o adulto consegue aprender, e de forma repetida, até que ela conquiste aquele aprendizado. E qual que é o efeito de uma criança que precisa de um tipo de atendimento como esse e não busca ajuda? O que que acontece? Vou voltar um pouquinho aqui, então, naquela conexão das minhas especialidades, né? Então, vamos lá. Para poder te responder essa questão do efeito de... Muitas das vezes, a gente não consegue... Os pais, a escola, não consegue diferenciar, né, uma dificuldade de uma criança de um transtorno, né? Então, por exemplo, ai, Joãozinho é muito levado. Não para em sala de aula, não fica quieto, né? Levanta toda hora. Será que ele é uma criança rebelde ou será que ele tem alguma coisa? Como que a gente diferencia isso? Pode ser que Joãozinho esteja passando por uma situação de bullying na escola ou em casa, né, uma separação dos pais, alguma coisa que realmente fez aquele comportamento dele mudar e ele está um pouco mais ansioso, um pouco mais agitado. E aí ele pode ir para uma avaliação e a gente vai, né, ver que a hipótese diagnóstica é essa, às vezes um conflito familiar, alguma coisa que a gente vai trabalhar em cima da ansiedade ali e de orientações parentais, tá? Ou orientação escolar. Agora não, o Joãozinho realmente, ele é uma criança agitada, ele não consegue ficar parado. E aí a gente vai fazer uma avaliação, que essa avaliação neuropsicológica é um mapa, né, que é igual um mapa mesmo, que delimita ali aquelas áreas da criança e aonde tem aquelas potencialidades da criança e aonde tem as dificuldades, tá? E através das potencialidades a gente trabalha as dificuldades. Então, por exemplo, o Joãozinho, ele não consegue ficar quieto. Se a gente não fizer uma intervenção, ele não vai aprender, ele não vai ter conhecimento, vai ser aquela criança bagunceira, né? Vai levar aquela forma, aqueles ali. Agora, a partir do momento que a gente faz uma intervenção com ele, a gente sabe o que está acontecendo com ele. Olha, vamos supor que ele tenha TDAH. A gente fez uma avaliação, né? Ele passou pelo médico. Muitas das vezes hoje os médicos, neuropsiquiatras, né? Eles pedem uma avaliação neuropsicológica para poder entender realmente esse mapa cerebral da criança. Por quê? Com o conhecimento do cérebro da criança ali, do funcionamento cerebral, a gente entende o comportamento da criança. Então, voltando no Joãozinho, a gente descobre que ele tem TDAH. Então, não é ele que, por conta própria, não fica parado em sala de aula. Então, se a gente não tratar, ele vai continuar sem aprender. Tá? Sim. Agora, se a gente tratar, se a gente entender que ele realmente não consegue manter uma atenção sustentada, que ele não tem uma facilidade de planejamento, a gente começar a entender o funcionamento dele, a gente realmente vai conseguir ajudar. Pode ser através da terapia ABA, pode ser através da musicoterapia. Tá? Então, assim, se a gente não tratar, a criança não aprende, seja de forma comportamental, e a criança, a gente tem que aproveitar esse gancho de desenvolvimento. Né? Sim, é verdade. E no caso da musicoterapia, o que está envolvido? Como que é esse processo? É usar a música mesmo na terapia? Isso. A música, de várias formas a gente usa a música. Pode ser ouvindo uma música preferida da criança, do adulto, pode ser fabricando um instrumento musical, pode ser... Tem crianças que chegam lá já tocando, né? Nós, o musicoterapeuta, a gente não precisa ser formado em música, tá? Então, assim, a especialização de musicoterapia é justamente levar para a criança aquilo que ela precisa. Por exemplo, vamos voltar na questão do Joãozinho. O Joãozinho não para quieto. Como é que eu usaria a musicoterapia com ele? Né? Para a gente poder acalmar, para a gente poder ensinar ele a planejar, a ele a sentar, a sustentar a atenção. Então, a gente poderia fazer o quê? Começar, por exemplo, com pequenos ritmos de música, para poder ele
relaxar através de alguns movimentos. A gente poderia fazer com que ele prestasse atenção em alguns pequenos fragmentos de uma música para poder ele depois ele memorizar, né? Então ele vai ter que prestar atenção no que eu tô falando. E aí depois ele repetir para mim. E aí depois a gente vai dificultando. Você tá vendo que eu tô trabalhando as habilidades cognitivas dele através da musicoterapia? Isso é verdade. Entendi. Então a música hoje é muito importante. Muito Né? importante. Mas é claro que é uma qualidade diferenciada também de música, né? Tem músicas que vocês não recomendam? A gente tem, por exemplo, com adolescentes. A gente tem um grupo de adolescentes de musicoterapia. Esse grupo especial tem crianças, adolescentes e jovens adultos com dificuldades ali, com TDAH e autismo, tá? Dislexia também. E essas crianças, elas têm muita dificuldade de interação. São crianças que não vivem o social, tá? E ali na musicoterapia, elas começaram a se entrosar. Primeiro ponto, essa parte em decidir qual a música a ser trabalhada no dia. O caos. A nossa musicoterapeuta lá, né? Nós temos outras musicoterapeutas. Como é que a gente faz? Escolher uma música que as palavras não eram adequadas. Até aí já começa a intervenção, né? Por quê? Em vez de a gente falar, não, essa música não pode, pensar por que ela escolheu aquela música. Ah, é uma forma diferente, né? E para educação também. Sim. Né? Então, assim, bom querer, a gente vai colocar, não, mas a gente vai entender por que ela quer aquela música. Né? Por que essa música é importante para você? Pode ter um significado para ela. Ah, eu ouço com meu pai, eu ouço com a minha mãe. E aí a gente vai adaptando. Desse grupo mesmo, tinha quem gosta de rock, quem gosta de sertanejo, quem gosta Sim. E aí eles foram também aprendendo a socializar e a conhecer novos temas, né? E desenvolver as habilidades ali, até mesmo de um conversar com o outro sobre aquele tema da música. Interessantíssimo. Então, vocês também, que tipo de orientação vocês dão para os pais? Vocês também trabalham junto com os pais? Sim. Não só na criança, porque às vezes é o que acontece, né? Como você falou, né? A abordagem do pai para corrigir, se não for boa, pode influenciar a personalidade da criança. Justamente, né? O que acontece? Às vezes os pais, né, eles erram sem saber, por exemplo. Não é quem que não erra? Eu sou mãe, Sim, né? não tem conhecimento, pode ter conhecimento. E a gente, isso daí, às vezes a gente não... E a gente também pode criar, às vezes, uma expectativa, né? E aquela não é a mesma expectativa que a criança tem. Então, por exemplo, os pais que às vezes gostam de uma música, eu gosto de uma música que tem um exemplo, né? Eu gosto de uma música que tem umas palavras que não são legais, ainda mais para aquela criança em desenvolvimento. Por quê? Porque ela vai repetir, né, nos ambientes sociais dela e às vezes não são palavras adequadas. Hoje em dia está muito assim divulgado o treinamento parental. Então, tanto para terapia ABRA e para musicoterapia, porque a musicoterapia e a terapia ABRA, elas andam juntinhas ali, sabe? Elas andam de mão dada. E o treinamento parental, que é onde nós convidamos os pais, pelo menos uma vez por semana, para poder nos contar como é que está sendo aquele adolescente, aquela criança no seu dia a dia, e também explicar para eles o que está sendo trabalhado nas sessões, para que esses comportamentos eles tenham uma generalização que leve para o ambiente, né, de casa, escolar, né? E os pais acabam também se surpreendendo, porque eles falam, nossa, eu não sabia que isso refletia no comportamento do meu filho. Quando a gente vai conversando, né, e a gente vai fazendo os pais aí também se conhecerem, para poder eles entenderem o comportamento que eles estão tendo com os filhos no dia a dia. E no caso hoje, né, você como uma administradora, gestora de 3 clínicas, né? Primeiramente, eu queria saber como está estruturada essas clínicas. Nós somos, a Clínica Corpo Fala, ela é de Resende, né? Certo. E aí o que acontece? Nós abrimos tem mais um pouquinho a clínica, mais de 17 anos, mais. Que ano que foi, você lembra? É melhor falar desde, né? Depois que passa dos 15 anos, é desde. Então, assim, eu me formei em 2008. E aí começou. 2008 você se formou. Formei. Certo. Então, aí vocês fazem as Então, contas aí, 17 anos. 17 anos. Eu me formei em 2008 e eu sou agitada. Aí, né, ninguém tá percebendo. E aí eu comecei a atender. Eu comecei a abrir minha agenda, a minha agenda, ela ia de 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta. Não tinha pausa ali. Era só eu, né? Entendi. E sábado, também o dia todo. Terminava umas 5 da tarde. E aí eu vi que eu não tô dando conta, né? Sim, e a demanda é alta, né? E aí eu comecei a convidar algumas amigas para participar. Então, assim que começou a clínica, com umas amigas, né? Vamos lá, olha, e eu tô atendendo essa criança, o pai quer fazer comigo, vamos fazer, ou a esposa tá fazendo comigo, o marido quer fazer, e aí a gente começou a Clínica Corpo Fala assim.
num bairro central lá de Resende. Vocês estão em que endereço lá? Nós hoje, a nossa matriz é na Avenida Governador Portela, número 500, lá na Vila Julieta, né? Certo. E aí, o que acontece? Devido a essa situação, por que você não atende lá na Alegria, que é um outro bairro mais afastado, mas com uma demanda também maravilhosa? Entendi. E aí, nós pegamos... Tinha pessoas que vinham de lá, de pra sua lá clínica? pra cá. E aí eles queriam algo mais próximo, né? Vamos pra lá, né? E assim, a E aí que Alegria surgiu a filial. é um mundo dentro, né, de uma cidade. É um mundo, sabe? Parece que é uma verdade. cidade dentro de uma outra. E aí nós abrimos o Espaço Corpo Fala, para diferenciar. Então, Clínica Corpo Fala e o Espaço Corpo Fala na Cidade de Alegria. Depois disso, nós temos uma área mais central, mais comercial, que só funciona no horário comercial, que é o Campos Elíseos. Então, nós abrimos um ponto lá também, porque tinham pessoas, eu quero fazer no meu horário de almoço. Aí eu venho pra cá, tem dia que tá legal, mas tem dia que o trânsito tá difícil. Por que você não abre lá? E aí, né, a pessoa não para, vamos tentar. Esse de tentar, a última que a gente abriu deve ter uns 4, 5 anos. É tudo, graças a Deus, dando certo. É a terceira. É a terceira. E só que essas clínicas, elas são especializadas em psicologia e nutricionista. Elas não foram pensadas, tá? Em aba no momento. Então, há 17 anos atrás, é clínica de psicologia. Sim. Só que, O sistema ABA começou faz quanto tempo? olha, foi um pouquinho antes da pandemia, que, assim... É bem novo, se for ver, né? É coisa de 5 anos, né? Os estudos, tem muito tempo. Mas aqui mesmo, que chegou pra gente, né? E começou também a ser cobrado pela Agência Nacional de Saúde para que as crianças também tenham essas terapias, foi um pouquinho antes da pandemia, sabe? Porque eu me lembro que, como eu sou muito curiosa, eu tenho várias pós-graduações. Eu tô em todas as áreas. Eu quero curtir um pouquinho de cada coisa, e aí... Mas elas se conectam, né? Isso é importante, né? Eu entrei, fiz uma pós de terapia e postei. Só um post só, no meu story. Iniciando pós-terapia. Só que eu falei, nossa, esse negócio é difícil. Não vou fazer isso não, tá muito difícil. Aí eu dei aquela largada de mão, 1, 2 meses. Aí depois eu falei, não, tô fazendo, vou terminar isso, vamos lá. O TDAH falando, vamos lá, vamos, não procrastina não, vamos fazer. E fui fazer. Isso que eu tava terminando, me liga um convênio. Um dos convênios que a clínica tem, falando, então, me falaram que você é terapeuta ABA e a gente tá com algumas crianças precisando de terapia ABA. E a gente queria credenciar a sua clínica para ter. Eu falei, não, moço, a gente não atende terapia ABA, não. Não, me falaram, você não é a Vanessa Luerte? Eu falei, sou. Me falaram que na sua clínica Corpo Fala. Eu falei, não, moço, eu coloquei um post no meu story. Eu tenho realmente a especialização, que eu já tinha me formado. Mas eu não tenho experiência. Não, mas me falaram, vamos conversar. Aí a gente conversou, falei, meu Deus do céu. Olha, a necessidade fez eles insistir, né? E aí eu saí correndo atrás de supervisão, de curso. E aí, né, eu falei, olha, me dá uns meses. Só pra poder eu me... Não, mas que profissional que você foi, né? Porque você já tinha formação, mas podia de repente abraçar a causa por interesses comerciais. Mas eu tava, né? Eu falei, olha, me dá uns 3 meses, né? Porque eu não me senti pronta, né? Eu não tinha atuado, né? Então, aí fui atrás de algumas supervisões, de algumas formações para poder dar aquele complemento. E nesse meio tempo já levei uma galera comigo, né? Falei, vamos me ajudar. Algumas que já tinham entrado na terapia, porque eu tinha falado, olha, isso aqui vai pegar. E aí o pessoal, não. Aí teve umas 2 que já foram na minha onda e já fizeram comigo. Então, nós 3 corremos atrás e em alguns meses a gente começou. A gente começou só com aquela demanda judicial. Eram uns 5 clientes. E aí, daqui a pouco, hoje em dia, né, o negócio cresceu, que daqui a pouco veio a novidade. Legal. Né? Então, assim, foi mais ou menos assim. Você tá vendo que geralmente eu não escolho? Já é a segunda especialização que vai aparecer. Vai acontecendo, né? Vai conduzindo. E como que é ser gestora de 3 clínicas? Um caos maravilhoso, tá? Mas não é fácil. Não é fácil, né? E aí, hoje eu tenho, assim, um companheiraço, né, na parte de faturamento, que é o meu marido, na parte administrativa. Tive que arrancar ele do serviço dele. Vamos me ajudar, né? Porque, o que acontece? A burocracia é muito grande. A parte burocrática é muito grande, né? Então, assim, se não fosse tanta burocracia, seria um pouco mais fácil. Mas olha só, muitas das vezes eu falo para minha terapeuta, eu vou fazer um concurso público, vou fechar tudo. Aí ela, duvido, você adora esse caos. Então, assim, é um caos que eu amo, sabe? É maravilhoso. E tá dando certo. Hoje, o principal atendimento das clínicas, qual que é? Cada uma tem uma característica ou todas elas é bem abrangente diante de tudo que vocês fazem?
Olha, no Campos Elíseos, que é aquela área comercial, é muito adulto. É muito Lá adulto. muito adulto, porque O que o pessoal... adulto mais procura ali na sua clínica? Terapia de casal. Tem Terapia... aumentado muito essa busca? Boom. Durante a pandemia e pós-pandemia, Qual que é as cresceu. reclamações recorrentes quando eles buscam esse tipo de terapia? Falta de diálogo. Falta de diálogo, comunicação. Casamento acaba... Não ainda tem acaba o comunicação. Enquanto tá brigando, o casamento tá bom, tá? É mesmo? A dica é, tá brigando, tá falando. Eu tô reclamando, você não fez isso. Quando o diálogo acaba, comunicação acaba, aí mora o problema. Sabe Olha por que quê? O interessante. outro não tá mais ligando. Eu vou perder meu tempo discutindo? Aí você percebe que o caso é uma dica. E em que momento tem que buscar ajuda? Olha, na verdade, eu sou daquela que terapia a gente tem que fazer. É igual escovar dente, tá? Porque se a gente faz a nossa terapia individual, né? A gente já começa a perceber, quando a gente vai falar pro nosso terapeuta, olha, em casa meu marido, nossa, esses dias eu fui falar com ele, ele nem ligou, aí ele falou, tanto faz, e aí a gente já consegue, né, ter esse gancho para procurar uma terapia de casal. Mas assim, se você tem alguma coisa te incomodando, você não faz terapia. E pô, tem alguma coisa te incomodando, procura uma ajuda. E se às vezes o outro não quer ir, vai você primeiro. Sabe? Vai você primeiro, conversa. Você vê uma melhora, Isso sente daí, o efeito. Isso daí, porque às vezes O é uma próprio mudança. efeito pode incentivar o outro lado, né? A Isso. querer também se tratar. Isso. Então, a do Campos Elíseos é essa vibe. Certo. A matriz, né? A matriz, ela tá muito mista. Muito mista. Adultos, assim, a gente trabalha de 8 às 10 da noite. Então, assim, o público noturno, aquele pessoal que trabalha no horário administrativo, vai muito, sábado também. Então, tá bem misto. E na alegria, a nossa vibe tá mais infantil, né? Mais aba. Muito mais aba. Musicoterapia e aba na alegria tá uma vibe maravilhosa, porque é uma casa, a gente tem um espaço melhor, não é o melhor espaço para aba, não foi pensada na aba em si. Acabou sendo adaptada pela necessidade do público. E aí agora o pessoal da matriz está reclamando que a gente não tem essa estrutura, né? Sim. E aí agora a novidade... Vou contar de uma vez a novidade? Vamos contar a novidade. Vamos voltar logo a novidade. Vocês de Resende vão ter uma novidade agora, mais um espaço para vocês. Conta, vai, vamos lá. Quarta clínica da Corpo Fala. Quarta clínica. A gente já estava admirado ela administrando 3, agora são 4. Você vê, é o caos que eu gosto, né? Senão não estaria abrindo uma. 2026, cada que ele já funciona dentro das clínicas, esse projeto, que é o Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento ABA, em frente à nossa matriz. Então vai ser um espaço pensado, a terapia ABA, a musicoterapia, vai ser um espaço bem bacana. Que legal. Qual que é o foco ali de vocês, Valciano? Então, vai ser autismo, né, TEA, TDAH, né, e dificuldades no aprendizado. Vai ser esse foco. E o que motivou vocês a abrir essa quarta clínica? A demanda, né? Tá alta. A demanda não tá tá dando alta. conta as outras unidades. Não tá dando conta. E justamente ter um espaço mais acolhedor, mais carinhoso. Um up também, tá dando uma melhorada, de né? uma forma melhor. Um espacinho, né, só desse público, assim, para ser mais acolhedor. Você já falou o endereço? O endereço vai ser na Avenida Governador Portela, em frente à Clínica Corpo Fala, né? Frente. Então assim, tá fácil. Sim, é só atravessar a rua. Só atravessar a rua. Em breve vamos ter novidades. Tem previsão de inauguração? Então, né, a gente acredita que, dando tudo certo, acho que até março. A previsão é março. É março. Podendo ter ajustes aí, né? Meus ajustes é que seja mais rápido. Sim. Sabe? Então, que depende de terceiros, né? Isso daí. A gente tá nessa fase aí de negociação com as empreiteiras. Aí, no caso, sobre a avaliação de neuropsicologia, o que você diria para mim o processo dele? O que é esse processo de avaliação? Então, pegando um gancho do que eu falei, a avaliação é o seguinte. Avaliação neuropsicológica a gente vai ter um mapa do seu cérebro. Tá? Então, eu vou avaliar as áreas cognitivas que vão refletir, vão explicar o seu comportamento. Então, eu vou entender o comportamento de cada pessoa. Cada indivíduo, ele é indivíduo único, né? Então, assim, vai ser mapas diferentes. Então, eu vou conhecer as áreas cognitivas, o funcionamento cognitivo, para entender o comportamento. E a partir do momento que eu entendo aquele comportamento, eu transformo vidas. Porque só eu entendendo cada comportamento, o que leva aquele comportamento, eu vou conseguir dar as orientações para transformar aquela vida. Então, a avaliação neuropsicológica é um mapa cognitivo. E hoje, por exemplo, eu sei que você tem as suas redes sociais e vocês criam muitas informações nas redes sociais.
sempre trazendo novidades. Tem muitas novidades que são assim, não é tão novidade porque é muito repetitivo. O que você traz hoje de coisa nova? Se você fosse fazer um post hoje com o seu marketing, falar, puxa, o público precisa escutar isso. O que você diria? Nossa, é tanta informação, mas assim, hoje, o que o público precisa ouvir? Tá batido. Você até fez uma pergunta, mas assim, o público precisa ouvir a importância do treinamento parental. É até um pedido e uma fisgadinha para os pais. Gente, treinamento parental é vida. Hoje, a importância do treinamento parental. Muitas das vezes as crianças... É focado para os pais. para os pais entenderem. Então, se eu estou trabalhando com uma criança, por exemplo... Não adianta tratar só a criança. Não adianta. Em casa recebe o celular. Né? Teve até um pai, a gente está tirando tela de uma criança. Aí a gente conversou com o pai, né? Mas ele não estava fazendo treinamento. Então, a gente, uma vez por mês, estava conversando, fazendo uma orientação, que a gente estava diminuindo a tela. E aí, o que o pai, tadinho, na inocência dele? Não, acabei com a tela. Ele não usa mais o tablet nem o celular. Eu comprei um videogame. Ai, meu Deus. Então, mas foi na inocência. Ele não tem noção. Ele foi na inocência. Ele tá quieto ali, sem me perturbar. Sim, entendeu? sim. Então, eu resolvi Eles têm usado as telas como se fosse a babá da criança, né? Então, mas assim, é falta mesmo da informação. Olha só, um outro ganchozinho pra você ver. Eu tava até conversando nos bastidores ali com uma amiga que vai vir daqui a pouquinho fazer um bonequinho maravilhoso que ela vai apresentar aqui pra vocês. Já tá dando spoiler pro próxima entrevista isso, aqui, hein? Vale a pena. Essa aqui é propagandista, ela faz propaganda dela e das amigas também. Amigas, que então é bem interessante. Bestas, até te conhecer, são bestas sérios aqui. O que acontece? No treinamento parental, a gente ensina os pais a reproduzirem aquele mesmo comportamento. Lá na minha clínica, como eu te falei, a minha clínica ela não é especializada, né, não foi pensada para um acolhimento de terapia ABA ou de crianças TOD, por exemplo. Vamos colocar aí mais uma situação. E aí os pais chegam para mim na entrevista e pintam a criança. E aí eu penso assim, eu tenho, na minha sala de avaliação neuropsicológica, eu tenho uma antessala, uma mesa de madeira e uma outra sala com mesa de vidro. Quando os pais pintam a criança para mim, eu falo, essa mesa vai quebrar. Então eu tenho que fechar essa porta, eu tenho que atender a criança do outro lado. Quando a criança entra e eu acolho, eu falo baixo. São essas orientações que a gente dá para os pais. Olhar nos olhos, né? Entendi. Tá ali para ela. Olha, eu tô aqui. Oi, meu nome é Vanessa. Qual que é o seu nome? A sua mãe me falou de você, mas você pode falar um pouquinho? E aí, eu não tô. Oi, tudo bem? Peraí que eu tô vendo... Peraí que a novela tá passando. Então eu tô ali, nenhuma criança, né? Nesses 15 anos de neuropsicologia, que a neuropsicologia eu tô há 15 anos. Já dei aula em faculdade, já dei aula em pós-graduação. Eu sou... Olha, eu vou falar pra você que isso aqui é um tapa na cara que você tá me dando, tá? Porque eu não... Imagina que eu trabalho com... Até a gente tem uma filial em São Bernardo do Campo, né? Nós temos uma agência, duas corretoras de seguros, uma agência de publicidade, uma agência de turismo e outros negócios. Você também, tá? Então, imagina que, assim, como que é o meu celular, né? Atendendo aqui no Rio de Janeiro, atendendo em São Paulo. A gente atende muito profissionais liberais na área de seguros, principalmente. Aí o pessoal tem um sinistro. Aí minha filha vem conversar comigo. Aí é o que você me descreveu. Então. Mas vamos então até reformular a dica que você me pediu. Tipo assim, não é novidade, mas a gente... Na correria, a gente esquece. Sim. Tempo com o filho não é quantidade, mas é qualidade. Já pensou, por exemplo, que você vai colocar pelo menos o horário do jantar? Todo mundo colocando o celular numa caixinha, sei lá, de 7 às 8. Um período. Olha, vai pegar fogo. Mas nesse horário, você não vai atender. Você vai conversar, você vai dialogar. Tem que ter uma programação. Justamente. Tanto a criança tem que ter uma rotina, como o pai tem que criar uma rotina. E ser específico, ó, esse horário é pro meu filho. Isso daí. E é só pra ele. E assim, é você e ele. Eu tenho um filho de 19 anos e tem dia que ele chega pra mim e ele quer contar. Aí eu, tô cansada. Tô cansada, deixa eu tomar um banho, deixa eu comer. Porque eu chego, não sei se eu quero comer, se eu quero tomar um banho, se eu quero, sei lá, colocar uma roupa pra lavar, né? Porque mulher, essa correria toda. Aí meu filho, mãe, mas eu falei... Aí eu, opa, peraí. Eu ensino... Tá, fala. Vamos lá. Você quer lanchar? Vamos lanchar. Então vamos lanchar e vamos conversar. E eu com 2, 3 celulares pra lá, e aí eu falo pra ele também. Coloca o celular pra lá. Porque aí senão um amigo liga, né? Alguém liga.
Então, assim, aquele momento pode ser 15 minutos, mas é um momento de interação. Então, assim, não se culpe, pais. Não se culpe porque eu não tenho todo o tempo do mundo. Sim, a vida faz Mas se parte. você colocar que são 15 minutos, que são meia hora, é esse momento. Uma outra coisa que eu falo, qual foi a última vez que você pegou no domingo e foi no parque? Porque eu falo assim, vamos passear. Ah, não tenho dinheiro. Peraí, mas parque? Até lá no interior onde eu moro tem. Sim, uma praça, um piquenique. Vamos fazer um sanduíche, um suco lá e É, vamos levar? Você exatamente. então, assim, são Coisas esses simples, momentos né? que É o vão que, como você memórias falou, né? afetivas. Casais hoje estão se separando por falta de comunicação. E como tá a criação desses filhos, né? Porque se uma pessoa entre casal não se comunica, será que se comunica com o filho? Essa daí eu não preciso nem responder, né? Depois vocês coloquem aí no comentários a resposta, se vocês já vão saber. Pelo que a gente já falou, você já sabe a Tem resposta disso daí. algum outro assunto que você acha que é pertinente mencionar nesse podcast? Olha, então eu só queria mesmo explicar um pouquinho, porque as pessoas falam assim. Eu queria mostrar de uma forma resumida a importância da avaliação neuropsicológica, da terapia hábito e da musicoterapia, que é essa conexão que a gente está falando, né? Então vamos lá. Por que eu tenho que fazer uma avaliação neuropsicológica? Por que eu deveria fazer, tá? Não só quando a gente acha que tem alguma coisa diferente, mas é pra gente ter um autoconhecimento, pra poder eu conhecer o meu funcionamento. Então, assim, nos bastidores, algumas pessoas falam, eu tratando o TDAH, eu descobri que eu sou TDAH. Então, por exemplo, às vezes eu acho, a gente pega muito na clínica assim, a vida inteira me chamaram de esquisita. A vida inteira eu não consegui aprender. Então, assim, todo mundo tem alguma coisa que Ela fala. procrastinava, né? Não conseguia terminar. Começa e não termina. Então, assim, seria interessante procurar uma avaliação neuropsicológica, né? Porque hoje, assim, tem tudo que é lugar, você consegue, né? Uma boa referência de uma avaliação neuropsicológica de Resende, vocês vão lá na Clínica Corpo Fala. Né? Mas assim, fazer uma avaliação para se autoconhecer. Porque, eu não consigo. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho uma memória ruim. Às vezes não é a memória. Às vezes é a atenção. Se você não consegue sustentar a sua atenção, se você não consegue prestar atenção, você não vai conseguir colocar aquelas informações no seu cérebro e depois você vai puxar a memória. Não vai ter como. Então, assim, o autoconhecimento. E a partir disso, dessa avaliação, o que a gente faz com a avaliação? A gente dá algumas hipóteses ali, que aí faz encaminhamento. Então, assim, é necessário estar fazendo um acompanhamento com o médico, né? Vai fazer uma reabilitação em cima da terapia ABA, vai fazer uma terapia no TCC, um Gestalt. E olha só, olha como é que é uma coisa direciona a escola, a gente pode fazer um plano escolar, como lidar, orienta os pais. Então, assim, a avaliação neuropsicológica é um autoconhecimento. Então, a dica é, se puderem, faça uma avaliação neuropsicológica, converse com o seu médico essa possibilidade. Você pode me encaminhar para uma avaliação neuropsicológica, por exemplo? Você acha interessante? Porque eu tô com uma dificuldade de memória. Nossa, eu saio toda hora. Esses dias chegou uma menina lá desesperada, 30 anos. Mas eu falo que ela é uma menina. Ela falou, Vanessa, eu tô mudando de uma cidade, de Itatiaia, acho que foi Barra Mansa. Se eu não me engano, Volta Redonda. Ela, na mudança, ela esqueceu a chave. Ela saiu de Barra Mansa 2 vezes para ir a Itatiaia pegar a chave e ela esqueceu. Ela falou, isso não é normal. Ela foi pra isso. Foi pra isso, e esqueceu. E esqueceu. É. Então, assim, sabe? Peraí, não tem alguma coisa errada? Sim. Não é comum eu sair de uma cidade pra outra e eu esquecer o que eu vou fazer. Especificamente pra isso e esquecer no caminho. Então, se O que ia fazer. tá sentindo alguma coisa, assim, alguma dificuldade, ou percebeu isso desde pequeno, Tem algo procura uma físico, por avaliação. exemplo, ranger dente? Ansiedade, né? Às vezes a pessoa vai procurar assim, vou no dentista porque eu tô com bruxismo. E é uma ansiedade ali, né? Um tique, por exemplo, comer a unha, tirar o cabelo. Então, tem várias características que você pode perceber, né? No outro, né? Ou em si próprio, vou procurar para poder ver se eu tenho alguma coisa, ou se não, às vezes é uma fase, eu tô estudando para um concurso público, eu tô estudando para uma faculdade, e aí eu tô nervosa, e a gente vai trabalhar essa parte da ansiedade, né? Às vezes não é um diagnóstico, mas o diagnóstico de uma ansiedade. Entendi, interessante. E que recado você daria ao seu público? Olhando para essa câmera aqui, ó. Que recado você daria para o pessoal, pro seu paciente, para as pessoas que te apoiam, para sua equipe? Olha, para minha equipe é agradecer, né, essa jornada, essa loucura e eles virem sempre comigo assim, vamos,
quando eu convido um, né, às vezes um chega lá, ai, eu tô atendendo só adulto, eu só atendo adulto. E aí a gente tem uma demanda gigantesca com criança. Eu, cara, mas eu vejo você na recepção conversando com a criança, eu vejo que você tem dom, que tal você fazer uma especialização nessa área e eles acreditarem nas dicas que eu dou e eles, cara, agora eu só quero atender criança. Né? Então, assim, muito obrigada pra minha equipe, toda a equipe Corpo Fala, do Ateliê Nutri Emoções, porque eu esqueci de falar que lá no Campos Elíseos, que é uma área comercial, a gente tem um outro nome. Como que chama lá? Ateliê Nutri Emoções. Então, siga nas redes sociais. Legal. Ateliê Nutri Emoções, Clínica Corpo Fala, Espaço Corpo Fala, Cada e Vanessa Luerte, né? Sim. Sigam todos esses. E para os pais e para todo mundo que está aí, né? O autoconhecimento transforma vidas. Então, se conhecer ou conhecer o seu filho faz com que a vida dele seja transformada sempre para melhor. E a gente tem que entender o seguinte, quando é criança, o cérebro está em desenvolvimento, né? A poda neural está ali. Então, assim, é uma oportunidade maravilhosa, né, da gente focar ali numa avaliação e num tratamento ali. Quando é um cérebro adulto, já é um pouco mais difícil, porque está amarrotado de informação, né? Mas é possível. E eu gostaria também de deixar aqui para depois a gente responder nos comentários, é o seguinte, o que nesse podcast você ficou de boca aberta sobre avaliação neuropsicológica ou sobre um dos assuntos que a gente falou aqui, porque a gente vai te responder, Excelente, né, lá nos excelente. comentários. Doutora, se de repente alguém querer tirar dúvidas, marcar consulta, qual que são os contatos para entrar em contato contigo, para de repente agendamento? Muito legal é você entrar no nosso site, www.clinicacorpofala.com.br, que vai ter todos os nossos endereços, né? Mas se quiser, não, eu sou daquele tipo antigo, eu gosto de ligar, né? Telefonar. É 24, que é em Resende, a nossa central, 3354-4814. Então, assim, nossas clínicas atendem vários convênios, né, e particulares. E, assim, se tiverem alguma dúvida, é só nos procurar. Trabalhando com via reembolso. Via reembolso e também alguns convênios, convênio. e alguns judiciais também. E os judiciais também, quando, né, tem Isso. E, no caso, vocês também atendem online? Sim, nós atendemos online e na clínica nova, né? Ó, uma novidade, hein? Novidade. Tô sentindo uma novidade. No segundo andar da clínica nova, vai ter alguns espaços, algumas salas, justamente para atendimento online. Porque às vezes a pessoa fala assim, ai, eu tô fazendo atendimento online, a pessoa tá lá na casa dela, será que alguém tá ouvindo? Claro que ninguém tá ouvindo, gente. Sim, a pessoa é profissional, né? Reserva espaço, né? Mas, para aquela pessoa que tá muito ansiosa e insegura, ela vai falar, não, lá na Clínica Corpo Fala, meu atendimento tem as salas, então o psicólogo vai chegar lá naquela sala, que só tá ali o computador ou o celular dele, né, e a poltronazinha com toda essa parte aí da pessoa não ficar ansiosa, porque se vai ter alguém está em casa, se o filho às vezes vai entrar na porta, então vamos ter salas só para esse tipo de atendimento. Excelente. Vai ser uma nova, muito bom. Uma nova categoria da clínica. E hoje vocês são em quantos profissionais em todas as clínicas? Olha, assim, muitos, né, vão para uma, vão para outra. Então, assim, a gente tá numa vibe de 20 profissionais hoje. 20 profissionais. Mas a gente já teve 30. É porque houve assim, houve algumas mudanças, né? A gente já teve 30, hoje a gente está em 20 excelentes profissionais. E as especialidades de cada uma delas são variantes? São variantes, porque assim, dentro da psicologia tem gestalt terapia, a maioria é TCC, terapeuta cognitivo comportamental. Aí tem os musicoterapeutas, os psicopedagogos, os terapeutas ABAs, avaliação neuropsicológica, nutricionista. Ou seja, né, qualquer tipo de terapia dentro dessa área pode buscar Corpo Fala. Pode buscar na clínica que vocês têm a solução. Não só Corpo Fala, como as suas outras ramificações aí que estão sendo abertas, né? Isso, se a gente não puder ajudar, a gente vai conseguir orientar. Direcionar. Excelente, muito bem. Olha, muito obrigado pela sua entrevista, foi muito enriquecedora, Vanessa. Muito obrigado. Olha, a gente, na verdade, tinha que marcar mais de uma hora falando aqui. É muita informação, né? Eu não ia conseguir falar meia hora. Imagina, quem me conhece. Não, mas é muita informação, mas isso mostra que é o amor, é o carinho, né? Você fala de coração. Né? Você é bem envolvente. Né? Vamos ter próximo. Sim. Quem sabe a gente vai ter Resende lá, né? Vamos fazer lá, dar uma continuação a essa nossa conversa. Isso daí. Então, olha, muito obrigado, Vanessa, pela sua entrevista. Queremos agradecer na sua participação. E, para finalizar, qual que é a importância de profissionais como você estar num ambiente como esse, como o Congresso de Autismo,
aqui no Rio de Janeiro, prestigiando, inclusive, né? O doutor João Lima, inclusive. O que você diria? Atualização. Atualização e aprendizado, porque a toda hora tem alguma novidade. Eu falei pra você, olha, eu quero correr porque tem uma palestra ali que eu não quero perder, porque vai falar sobre isso. Então, assim, a importância de nós, profissionais, estarmos sempre atualizados. Profissional que não se atualiza... É isso aí, olha, e parabéns por buscar mais conhecimento, apesar de um currículo tão gigantesco. Muito obrigada, tá? Eu Tá, foi um agradeço. prazer estar contigo. E assim Igualmente. finalizamos mais uma entrevista aqui no Conficast, o podcast montado aqui no Congresso de Autismo do doutor, o profissional, o professor João Lima. E recepcionamos aqui uma pessoa de Resende que está trazendo muitas novidades, a Vanessa. Foi um prazer estar com vocês e assim logo teremos outros profissionais para trazer mais novidades. Muito obrigada. Deixa eu te falar, depois...